federação. Alguma substância estranha que substitua a dor no coração e mate essa vontade de voltar. De voltar. Lavei o cabelo hoje, aí ele fica igual um leãozinho. Agora começou a falação pra gente. E aí, tudo bom? Estamos aqui cansados.
Testando. Talvez esse vídeo vai ficar com bastante cara de vlog. Na verdade, eu acho que ele vai ser um vlog, porque a gente tá passando por uns processos muito conturbados e, enfim, produtivos, intensos por aqui nas últimas semanas. Estamos de mudança e eu quero contar para vocês como está sendo a mudança, o que a gente está fazendo, para onde a gente vai, de onde a gente saiu. E é isso, vai ter bastante coisa por aí. As coisas são suspensas, entendeu? Sim. Outras partes, né? Vamos aqui, ó. A moça botou o vestido pra mim. Legal mesmo. Esse aqui é legal porque ele é silencioso, não é igual aqueles ruins de São Paulo. É aqui que é sombra. Gente, eu fiquei muito assustada porque depois que a gente desceu do voo, a gente encontrou esse rapaz no avião que vai aparecer. No avião não, no aeroporto. Igualzinho meu pai, mesmo cabelo, mesma camisa. Eu fiquei muito assustada, foi muito doido.
Então, demorei muitos dias para voltar aqui. Muitas coisas aconteceram. Na verdade, eu acho que tem mais de um mês que eu não gravo nada. Muita coisa aconteceu. Na verdade, eu estava gravando, mas não estava postando. E eu queria só contar brevemente o que aconteceu, porque o vídeo vai ser longo, porque eu fiz várias filmagens durante todo o trajeto, todo o processo e eu queria falar um pouquinho para vocês. Bom, eu me mudei de estado, me mudei de cidade e eu morava no Espírito Santo, agora eu moro no Rio Grande do Sul. Muitas coisas aconteceram para me fazer chegar aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, eu ainda não me sinto segura o suficiente para fazer isso. E você quer falar? Fala. Ela quer comer o microfone. E na verdade a minha vontade de falar é mais de explicar para vocês que os conteúdos eles vão ter um pouquinho mais de coisas que eu gosto agora, que na cidade onde eu morava antes não tinha. E até tinham algumas coisas, mas nem sempre eu tinha oportunidade de estar lá. Meu amor, deixa a mamãe terminar. Você não pode comer o microfone, senão como eu vou gravar vídeo depois? Calma. Vamos pegar seu brinquedo. Então, eu me mudei. Era um sonho que eu tinha há muito tempo de sair de onde eu morava, porque eu não me sentia feliz morando lá. E várias coisas aconteceram na minha vida. Eu realmente não me sinto confortável o suficiente para falar sobre isso ainda. E eu, de repente, percebi que era o momento, né, de realizar um sonho. E esse sonho não era só meu, era da minha família. Meu marido também tinha muita vontade de sair de lá, de vir morar para cá, num lugar mais pacato, tranquilo, com um clima mais favorável pra gente. Então, a gente decidiu fazer. E o que eu quero falar hoje é sobre a persistência no que a gente deseja. Sabe quando uma coisa ela fica muito tempo dentro de você? Tudo que você faz, você ainda volta e olha para aquilo? Eu acho que é por essas coisas que vale a pena viver, sabe? Além de viver pelo amor. Porque eu acho que amar também é desejar coisas, desejar lugares, desejar pessoas, no melhor sentido da palavra, desejar estar perto, desejar estar lá para viver. Então, o desejo, ele move a gente, ele nos impulsiona. Eu sei que tem os aspectos negativos do desejo, mas aqui hoje eu tô falando só da parte positiva, da parte que nos movimenta, nos incomoda, sabe? E eu vivi durante muitos anos incomodada com o lugar que eu vivia. Mesmo que fosse na minha casa, a casa que eu tenho tanto carinho, que eu construí a minha família, que eu desenvolvi coisas, criei coisas, que eu realizei processos importantes para minha vida. Mas eu acho que tudo na vida da gente é realmente movimento e é efêmero. Não faz sentido a gente se apegar a um lugar, uma casa, só porque a gente não paga aluguel nela ou só porque ela é nossa. A não ser que a gente ame muito e não queira sair de lá. Então eu acho que a gente tem que utilizar a experiência do desconforto, no meu caso, não da casa, mas do lugar onde ela ficava, e usar como combustível, sabe? A gente tem que usar o desconforto como combustível. Pegar tudo que nos incomoda e mudar. Não sentar e ficar ali parado, reclamando, olhando em volta e fica... Ai, eu não gosto disso aqui, eu odeio isso aqui. Tudo bem, a reclamação é natural, ela acontece, mas é importante que a gente saia dela e faça outra coisa. E foi isso que a gente fez. A gente se permitiu viver o novo, que para nós, dentro da gente, já existia há muito tempo, já não era tão novo assim, era um desejo de longa data. E viemos. E a viagem foi bem cansativa. Bom, a gente veio de carro a primeira vez para trazer a nossa mudança. Nós não trouxemos muitas coisas, a gente trouxe só o essencial, porque aqui já tinha basicamente tudo que a gente precisava. E
deixamos as coisas aqui, dormimos uma noite. No outro dia, a gente ficou realmente muito cansado, porque a viagem foi de 2.000 quilômetros. A gente saiu do Espírito Santo para o Rio Grande do Sul, 2.000 quilômetros. Então, a gente fez 1.000 quilômetros em um dia, e depois mais 1.000 quilômetros no outro dia. É muito cansativo. São mais de 15 horas na estrada, que deu mais ou menos 17 horas, porque a gente pegou muito trânsito, Parecida, essas coisas. Então, foi bem, bem puxado. E aí, a gente dormiu aqui. Quando a gente chegou, guardou as coisas, não arrumamos nada. Só ajeitamos mais ou menos, mas a gente sabia que ia arrumar só quando retornasse. E voltamos de avião até. Não, voltamos de carro até Florianópolis. Em Florianópolis, a gente deixou o nosso carro no aeroporto, que é o carro da empresa do meu marido. E aí a gente voltou de avião, porque estava muito pesado voltar mais 2.000 quilômetros. Aí a gente voltou de avião. Aí se passaram 7 dias, mais ou menos, ou 5. A gente colocou mais algumas coisas no nosso carro pessoal. A nossa filha, as nossas 2 cachorras, um pastor alemão e uma cachorra sem raça, né? Um caramelo preto. E aí a gente veio. E foram mais 2.000 quilômetros. E aí o meu marido precisa trabalhar, então o trabalho dele fica lá, né? A empresa fica lá, por enquanto. E aí ele voltou de novo de avião para buscar o carro até Florianópolis. E de Florianópolis ele foi até Espírito Santo. Então foi assim, uma guerra. Mas foi uma guerra boa, sabe? Uma coisa assim, um cansaço que é necessário pra gente construir o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente deseja de verdade, profundamente. A gente precisa passar pelo cansaço. A gente precisa passar pela desorganização, pelo desconforto, né? Todo recomeço ele é muito difícil, né? Nem pra todo mundo vai ser fácil. Ah, vamos pegar um avião, vamos levar só 1, 2 malinhas e vamos embora. Não, tem gente que consegue, mas tem família que não consegue. Nós somos uma família, nós temos os nossos pets são a nossa família. Então, para mim, era fora de questão deixá-las lá, doá-las para alguém, porque elas fazem parte da família. E também é fora de questão colocá-las dentro do porão do avião. Eu realmente não gosto dessa ideia. Eu realmente não tive coragem de fazer isso. Então, eu achei melhor. Nem eu, nem ele. Nós achamos melhor trazê-la. E foi muito tranquilo, sabe? A Xena, minha pastora alemão, ela é extremamente educada. Ela tem algumas questões com o cachorro, pessoas estranhas, porque é da raça, né? Quando ela tá presa, é o único momento assim que ela late mesmo, que ela fica nervosa. Quando ela tá presa na guia, ela olha para as pessoas assim, ou o cachorro, e acaba latindo por segurança, sabe? A nossa segurança. Mas ela é muito incrível, assim. Ela ficou os 2.000 quilômetros muito tranquila. Ela só chorava mesmo de ansiedade algumas vezes quando a gente parava o carro para ir ao banheiro ou comprar algum café, alguma coisa, e ela queria sair do carro, né, para poder andar. E a gente fez isso muitas vezes. Porque pastor alemão, não sei se vocês sabem, eles têm um problema de acho que é displasia, né? E ela já tá demonstrando um pouquinho disso, então ficar muitas horas sentada, deitada no carro não é boa coisa. A veterinária me avisou sobre isso e eu evitei isso ao máximo. Então a gente fez bastante paradas, né? Já a Luna, a minha cachorrinha menor, que na verdade foi a minha filha que pediu para adotar e eu deixei e tudo mais. Ela é bem terrívelzinha, ela é mais agitada assim. E aí eu tive que trocá-la de lugar umas 3 vezes na viagem toda. Botei ela na frente comigo, botei ela atrás, botei ela no porta-mala, tudo amarrado no cinto direitinho, que a gente comprou o cinto, a gente sempre tá de guia, mas ela não se aquietava, assim, mas ela é novinha também, ela tem 1 aninho só, então ela é bebê, né? Então eu entendo ela não entender e ficar agitada. Agora, a Xena, a mais velha, é incrível, assim. Eu fiquei orgulhosa dela. Das duas, na verdade, porque a Luna deu um certo trabalho, mas elas suportaram, sabe? Elas não vomitaram, elas não passaram mal, não tiveram nada, assim, nenhum momento. O que ela só queria era parar, às vezes andar, fazer as necessidades e tava tudo bem, sabe? É incrível como os animais parece que compreendem, assim, a nossa
necessidade de mudança, sabe? E eles abraçam isso com a gente, até porque eles não têm outra opção, né? Então, foi muito, muito lindo, assim, de ver, sabe? Eu fiquei muito feliz delas terem se comportado tão bem, assim. Isso ajudou muito a essa passagem ter sido mais tranquila, embora a gente tenha ficado muito cansado. E quando a gente estava chegando aqui, a gente pegou estradas escuras, estradas ruins, mal sinalizadas, mal iluminadas. Essa parte foi bem desconfortável, porque à noite, né, a gente corre risco, e correr risco na estrada é uma coisa que ninguém gosta, absolutamente. Mas meu marido é uma pessoa extremamente atenciosa, e mesmo no auge do cansaço dele, ele fez de tudo para seguir o caminho e para chegar bem. Nós chegamos bem, chegamos com segurança. Então, assim, para mim foi a parte mais gratificante. Ele é uma pessoa incrível, ele é muito forte, sabe? Eu não tô falando de força física só, não, porque ele tem também, mas falo de força mental, assim. Ele é uma pessoa muito resiliente e suporta muito as coisas, sabe? Então, isso me deixa muito confortável, muito segura, né? Faz com que eu me sinta muito segura. Bom, no fim das contas, estamos aqui, ainda fazendo adaptações, principalmente com relação ao trabalho dele, ao meu, mas tudo é processo. Eu sou uma pessoa super flexível, eu consigo compreender as necessidades da vida e me adaptar a elas. Não com facilidade, mas eu acho que com um pouco mais de facilidade do que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu converso. Então, eu tenho noção e extrema consciência de que tudo que eu preciso fazer e que é meu sonho vai custar caro. E eu não falo de custo financeiro só, eu falo de custos emocionais, mentais, enfim, físicos, porque tudo isso nos cansou bastante, nós gastamos bastante, porque exige gasto, não tem como você mudar sem querer gastar, não tem como. Você precisa comprar móveis, às vezes, né? Gastar com a passagem, gastar com. Você tá passando pela estrada, você quer comer, você quer alguma coisa. É natural isso. E isso a gente já esperava, né? Claro. O que eu quero dizer aqui hoje é. Persistam, sabe? Talvez um pouco da minha história ajude as pessoas a pensar em persistir, sabe? Eu passei por momentos tão difíceis emocionalmente esse ano, o ano passado também, e eu vim carregando tochas apagadas, sabe? Desde que eu perdi meu pai e eu fiquei doente, as coisas pra mim não foram fáceis. Mas eu, de alguma maneira, eu sabia, mesmo desesperançosa, que no fundo aquilo era passageiro. E de que tudo ia mudar um dia, porque no fundo eu sou uma sonhadora. E por ser uma sonhadora, nada ia tirar da minha cabeça os meus sonhos. Nenhum problema, nenhuma doença, nenhum luto. Até porque eu acho que o meu pai ia ficar muito feliz por mim. Na verdade, ele ia chorar bastante se ele estivesse aqui, se eu tivesse ido embora do estado, porque ele era bastante apegado a mim. Mas tudo acontece porque tem que acontecer, né? A lei de Murphy. Mas realizem, comecem, sabe? Façam um planejamento, e se for fora do planejamento também não tem problema. Não é vergonha nenhuma ser fora do planejamento. E se der errado, tudo bem. A gente pode voltar, a gente pode tentar de novo, a gente pode adiar. O que a gente não pode fazer é desistir. Esses dias eu vi uma frase muito legal. Desistir custa um sonho. Sonhar custa caro. Desistir custa um sonho. E ela ficou assim, sabe? Porque é isso. Sonhar é caro? Sim, muito. Você abandona coisas muitas vezes, abandona um lugar, abandona pessoas. Mas, cara, você tá indo atrás do que é seu, sabe? E às vezes quando você fica lá, mesmo perto das coisas, das pessoas, você não tá feliz, então que adianta? E as pessoas que negligenciam a sua felicidade e dizem que te amam, elas não te amam. Elas querem ter você como posse. Isso é apego, não é amor. E amor não é apego. Amor é liberdade. Amor é quando a gente permite que o outro vá. Essa é a coisa mais linda no amor pra mim. Mais linda. Porque ninguém é da posse do outro. A gente fala, meu marido, minha filha, mas eles não são minha posse, eles estão comigo. É só um modo de dizer, né? Eles estão comigo, compartilhando a vida comigo nesse momento. Mas se em algum momento a minha filha quiser, sei lá, mãe, eu vou embora pro Havaí.
tudo bem. Eu vou dar toda a força do mundo. É isso que vai te fazer feliz? Então é isso. E eu tenho a família incrível que me apoiou, minha mãe, meu irmão. Eles são pessoas que, com relação aos meus sonhos, assim, eu não tenho o que reclamar, o que dizer, sabe? Os meus amigos próximos também, alguns ficaram um pouco tristes, né? Porque não iam ter mais a gente por perto, mas também ficaram felizes por a gente estar indo buscar um sonho que é nosso, que é de tanto tempo. Então, enfim, resumo da ópera, o que eu quero dizer é: vão atrás do que vocês sonham. Vão atrás, façam, sabe? Vejam os recursos, tentem. A vida está acontecendo agora, sabe? A gente precisa viver hoje, não é no futuro. O futuro não existe. O que é o futuro? O futuro é uma projeção do nosso mental, do nosso universo mental. Pode acontecer? Sim, mas pode também não acontecer. Então, realize o futuro hoje. Ah, eu quero morar em tal lugar? Vai hoje. Ah, eu queria viajar para tal lugar? Viaja hoje. Ou semana que vem, ou mês que vem, que é um futuro próximo, mas que você consegue fazer. Não adia demais. A gente não sabe o dia de amanhã. Não adia demais, a gente não sabe o que a gente vai estar fazendo amanhã, se a gente vai estar respirando amanhã. A gente não sabe. Percebe? Como a vida é um instante, como diz Clarice Lispector. Então é isso. Muito obrigada a vocês que estão aqui. Tenham paciência comigo. A minha frequência de vídeos de produção ela é ainda muito curta, mas eu acho que conforme eu for aprendendo, conforme eu for melhorando e lidando com as edições, né, com as coisas todas, eu vou conseguindo produzir mais. E muito obrigada pela presença. Deixa uma curtida no vídeo, só para o YouTube entender que tá legal, e aí você me ajuda. Então, é isso. Muito obrigada. Até logo e um beijo.